Olá, meus amores, bom dia, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e vamos começar em primeiro lugar fazendo a nossa chamada de hoje, né? Antônio Gabriel tá aí? Antônio Lucas, Bárbara, Beatriz, Catarina, Cauã, Jamile, Lavínia, Letícia, Luana, Lucas Gabriel, Luiz Miguel e Miguel Vitor. Hoje iremos iniciar nossa aula na disciplina de ciências, começando com o capítulo 5, onde vamos falar sobre o que é um animal, certo? Dando início ao nosso capítulo, começamos assim: o mundo animal. Os animais são seres vivos que estão presentes nos mais diversos lugares. Nesta unidade, você vai aprender a diferenciar os animais de outros seres vivos, conhecer onde vivem, de que se alimentam e como se locomovem, entre outras curiosidades. Seja bem-vindo ao nosso mundo animal. Começando, vamos para a página 10 do nosso livro, onde tem o título assim: O que é um animal? É ou não é um animal? São as duas primeiras perguntas que nós encontramos aí no livro, certo? Parece fácil identificar um animal. Em um jardim, por exemplo, você não terá dificuldade de reconhecer formigas, pássaros e caracóis como animais. Mas existem animais que não identificamos com tanta facilidade. Observe as imagens a seguir. Elas representam um ambiente aquático, que é essa primeira imagem, e um ambiente terrestre. Em seguida, tente identificar os animais presentes nela. Então, vamos identificar quais são os animais que podemos identificar no ambiente aquático e quais são os animais que podemos identificar neste ambiente terrestre. Então, na nossa página 11 do livro, temos aí trocando ideias. E aí temos a pergunta que a Pro acabou de fazer. Quais as características dos animais que você identificou no ambiente aquático e no ambiente terrestre? Desses dois ambientes, quais são as características dos animais no ambiente aquático e as características do animal no ambiente terrestre? É uma resposta pessoal. Quais animais você teve dificuldade de identificar? Voltando à imagem. No ambiente aquático, qual é o animal que você teve a dificuldade de identificar? E no ambiente terrestre, qual foi o animal que você teve dificuldade de identificar? E a última, há alguma planta neste ambiente? Vamos voltar lá. Deste ambiente aí, há plantas? As outras duas respostas são a resposta pessoal e a última resposta é sim. As árvores e as gramíneas, que são as plantas com folha semelhante a uma lâmina, uma faquinha, estão presentes na savana e são plantas. Então, na imagem aqui do ambiente terrestre, essas folhazinhas que parecem uma graminha, um capim, um matinho seco, são plantas, certo? Dando continuidade agora na página 12 do nosso livro, começamos com o nosso título: Característica dos animais. Os animais podem ter tamanhos, formas e cores diferentes e variar quanto à forma de se locomover e de se alimentar. Eles podem ser encontrados em vários ambientes e são divididos em dois grupos. Os grupos dos animais aquáticos, aqueles que vivem na água, e o grupo dos animais terrestres, que vivem na terra. Em um ambiente gelado, podemos encontrar pinguins e ursos polares. Apesar de habitarem no mesmo ambiente, eles são bem diferentes no tamanho, na alimentação e na sua locomoção. Então, a primeira imagem que nós estamos vendo aí é do pinguim. Os pinguins são as aves, possuem bicos e têm um corpo coberto por um tipo de pena bem pequena que os ajudam durante o nado e também na sua proteção contra a baixa temperatura. Então, ele é um animal que vive em um ambiente gelado,
mas a característica dele é diferente do urso polar, que também é um animal que vive em um ambiente gelado. São mamíferos, mamam o leite da mãe quando filhote e possuem o corpo coberto de pelos. Olha a diferença. O pinguim é uma ave. Possui bico e tem um corpo coberto de penas. Já o pinguim, o urso, vive também num ambiente gelado, mas já é um mamífero, mamam quando filhote e possui o corpo coberto de pelos, que também ajuda na sua proteção da baixa temperatura da região. E também o seu pelo ajuda a se camuflar. Então eles têm algumas características, porque os dois vivem em ambientes gelados, semelhantes. A sua pena e o seu pelo protegem da temperatura baixa. Mas o urso polar, ele é um mamífero e possui pelos. Já um pinguim, ele é uma ave, possui bico e tem o corpo coberto de penas. Aí vamos praticar um pouco ainda na página 12. Escreva o nome dos animais que têm as características indicadas em cada item abaixo. Atenção, não vale repetir o animal. Então você vai para cada item A, B, C, D, E, você vai colocar 2 animais. Mas a gente não pode repetir. O animal que a gente botar na A, não podemos botar no C, nem no D. Tem que botar animais diferentes, certo? Então eu vou dar um tempinho, vocês vão dar um pause na nossa aula, responder da letra A até a letra E e vamos retornar depois com a nossa autocorreção, ok? Então, no primeiro tem assim, letra A, você vai colocar 2 animais que possuem asas e não voam. Letra B, 2 animais que andam sobre 4 pernas. Letra C, 2 animais que não possuem patas. Letra D, 2 animais que possuem nadadeiras. E letra E, 2 animais que moram debaixo da terra. Dê uma pausa, responda e depois volte à nossa aula. Retornando à nossa aula, vamos agora com a nossa resposta. A, possui asa e não voa. A Pro colocou aqui exemplo de 3 animais. Pode ser 2 desses aí, ou pode ser outros também que vocês colocaram, certo? Essa é uma resposta que a Pro colocou. Pinguim, avestruz e ema. Andam sobre 4 pernas. Cachorro, gato, onça, veado e lobo. Não possui patas. Aí a Pro colocou serpente, minhoca e lombriga. Possui nadadeiras, peixe, baleia e golfinho. Mora debaixo da terra, topeira, minhoca e formiga. Então a Pro colocou aí 3 exemplos, 4 exemplos de cada. Mas aí vocês podem ter colocado um desses ou podem ter colocado outros, também está correto. Agora, tanto que eles tenham essas características. Anda sobre 4 pernas, possui ave e não voa, não possui patas, possui nadadeiras e mora debaixo da terra, ok? Dando continuidade, já na página 13, tem a continuidade da questão 1. Agora são animais que possuem o corpo coberto de pelos, possuem penas, nasce de ovo e mamam quando filhote. Vocês vão dar um tempinho, responder e vamos retornar na nossa autocorreção, beleza? Retornando à nossa correção, possui o corpo coberto de pelo. Pro colocou 4 exemplos: urso, lobo, anta e cutia. Possui penas, aí a Pro colocou galinha, pato, beija-flor, urubu. Nasce de ovo, codorna, arara e papagaio. E mama quando é filhote, ser humano, morcego, golfinho e preguiça. Pro colocou 4 exemplos de cada. Vocês podem usar 2 desses ou outros exemplos de vocês. Agora tem que ter a mesma característica, ok? Ainda dando continuidade na página 13, temos a questão número 2.
O tamanho dos animais pode variar muito. Desenhe e escreva o nome de: letra A, um animal menor do que você, e letra B, um animal maior do que você. Vocês vão desenhar no espaço do livro de vocês da letra A e escrever qual foi o animal escolhido por você. Depois o animal maior que você na letra B e escrever aqui embaixo, no seu livro embaixo, qual foi o animal escolhido por você. É uma resposta pessoal, mas a própria pode dar uma sugestão. Animal menor do que você. Pode ser uma pulga, um carrapato, uma mosca, um mosquito, uma minhoca, um gato, um beija-flor, um rato. E animal maior que vocês podem desenhar uma baleia, uma girafa, um elefante. São exemplos de animal, uma resposta pessoal, ok? Dá um tempozinho no vídeo, respondam, depois você retorna. Essa a gente não vai fazer autocorreção porque é uma resposta pessoal, certo? Dando continuidade agora na página 14, leia a ficha a seguir que representa as características do tamanduá-bandeira, um exemplo de animal nativo do Brasil. Vamos acompanhar a leitura? Então vou pedir para todo mundo acompanhar a leitura na página 14. A prova lendo vocês vão acompanhando. Lembrando que nativo é aquele que vive naturalmente em um determinado lugar. Então, ele vive aqui no Brasil. Nome: tamanduá-bandeira. Comprimento: cerca de 2,20 metros, incluindo sua cauda. Então, vai da ponta do seu nariz até a sua cauda. Ele é mais ou menos 2,20 metros. Sua alimentação: ovos, formigas, cupins e outros insetos. Então, esse bico dele aí ajuda ele colocar o biquinho assim em algum buraquinho para poder puxar os ovos, as formigas ou outros insetos. Ajuda ele a se alimentar. Seu habitat é o local onde ele geralmente é encontrado, né? Principalmente em campos de grande parte do Brasil e de outros países da América. Sua locomoção, como é que ele se locomove? Anda sobre 4 patas. E 2 curiosidades sobre ele. Uma que o tamanduá-bandeira tem esse nome por causa da aparência de sua cauda, que lembra uma bandeira aberta. E a sua língua tem mais de meio metro. Então a língua dele é muito grande, né? Comprida, porque ajuda ele a se alimentar. Certo? Aí agora vamos pular para a página 17. As características que diferenciam animais de planta. Os animais podem ser bem diferentes entre si, mas algumas vezes pode ser difícil diferenciá-los de outros seres. Por exemplo, você sabe diferenciar um animal de uma planta? A maioria dos animais se locomovem, isto é, vai de um lugar para o outro por conta própria, utilizando os pés, patas e asas. As plantas, elas não saem do lugar por sua vontade própria, como a maioria dos animais. Então, é uma das diferenças. Elas não se locomovem, mas podem ter algumas de suas partes, como as folhas, os frutos e a semente, levadas de um lugar para o outro com a ajuda do vento, da água ou de outros animais. Aí nós temos exemplo de uma planta e de um animal. O primeiro animal, o caracol, possui um pé, ele possui apenas um pé e se locomove lentamente por diversos ambientes. Já a planta, que é o exemplo da semente, do dente de leão, que é esse tipo de planta, as sementes delas são carregadas pelo vento. Assim, novos dentes de leão podem aparecer em outros lugares. Então, essas pontinhas brancas aqui, com o vento solta e ela é levada junto com essa pontinha amarela aqui para outros lugares. E assim ela vai crescendo em outros lugares. Mas ela não sai daqui por conta própria. É o vento que faz ela sair. Já o animal, ele se locomove por conta própria.
Na página 18, existem animais que também não se locomovem, que é o caso de alguns animais que vivem na água. Observe exemplos a seguir. Então, a esponja do mar é um tipo de animal, os corais é um tipo de animal e as amênomas também é um tipo de animal. Esses animais não conseguem se locomover, por isso vivem fixos e presos em uma superfície. Então, são 3 tipos de animais que são presos e fixos em uma superfície que também não se locomovem, não conseguem se locomover, como as plantas. E como as plantas e os animais se alimentam. Então, primeiro a gente descobriu como eles se locomovem e agora vamos descobrir como eles se alimentam. A principal diferença entre animais e plantas é a sua alimentação. O primeiro exemplo é do ser humano. O ser humano é um animal que adquire seu alimento por meio em que vive. Os animais retiram do ambiente a comida de que necessitam. O tipo de alimentos dele varia. Pode ser fornecido por outros animais, por plantas ou por seres vivos. Já as plantas produzem o seu próprio alimento. As plantas retiram do solo os nutrientes que necessita para produzir seu próprio alimento, que é um processo chamado de fotossíntese. Agora vamos praticar na página 19. Na página 19 tem as seguintes questões. Número 1. As plantas e animais podem ser diferenciados por meio de algumas características. Quais as características você observaria para identificar se um ser vivo é um animal ou uma planta? O que você usaria de característica para observar e identificar se ele é um animal ou se ele é uma planta? Número 2. Animais e plantas podem ter aparências semelhantes. Sobre as características que diferenciam esses seres vivos, marque o X na alternativa correta. Então, tem apenas uma alternativa. As plantas produzem seu próprio alimento. Os animais não se locomovem. Os animais fazem a fotossíntese produzindo o alimento de que precisa. E as plantas e suas partes não podem ser levadas de um local para o outro. Então, elas têm as aparências semelhantes. Qual dessas aparências diferencia os seres vivos da planta? Dessas 4 questões, apenas uma é correta. E a número 3, desenha um ambiente com alguns animais, representando bem as suas características. Vocês vão dar uma pausa, vai responder 1, 2 e 3 e depois retornar, certo? Retornando, nós temos aí a resposta do primeiro. O primeiro foi: plantas e animais podem ser diferenciados por meio de algumas características. Estou afirmando. Quais características você observaria para identificar um ser vivo que é um animal ou é uma planta? Qual é a característica que a gente pode identificar do animal e da planta? Porque os dois são seres vivos. Mas qual é a característica que você pode identificar de diferente? Por exemplo, a capacidade de se locomover, pois a maioria dos animais se locomove, já as plantas não. Tem uma das características. A forma de conseguir o alimento, pois os animais obtêm a sua alimentação diretamente do ambiente. Já a planta, ela produz o seu alimento. Então, a gente colocou 2. A capacidade de se locomover, que os animais se locomovem e as plantas não. E a produção do alimento. O animal, ele procura o seu alimento, ele vai à procura desse alimento, né, no ambiente que vive. Já a planta ela vai produzir o seu alimento. Então, tem 2 características. O número 2, ele perguntava assim: animais e plantas podem ter aparência semelhante. Sobre as características, diferencia esse ser vivo marcando o X na alternativa correta. Então, a alternativa correta é A. As plantas produzem seu próprio alimento. E o número 3 era uma resposta pessoal: desenha um ambiente
com alguns animais representando bem essas características. Então, você vai desenhar o seu ambiente, correto? Agora é com você. Realize a atividade das páginas 15 e 16. Nas páginas 15 e 16 do livro de vocês, tem aí, para conhecer mais sobre a diversidade das características dos animais, preencha a ficha dos animais a seguir, que também são nativos do Brasil. Para isso, faça uma pesquisa na internet. Então, você vai pedir ajuda do papai e da mamãe para entrar no site, que estão aí 3 sites que o livro está disponibilizando, e procurar os 2 nomes. Aruanã, que é um tipo de um peixe. 2 não, 3. O tuiuiu e a rã flecha azul. E vocês vão preencher essa ficha técnica deles aí, as curiosidades. Então, tem 3 exemplos de site para ser pesquisado. Um grande beijo, fique com Deus e até amanhã.